Livro Atos dos Apóstolos, capítulo 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o versículo 42 ao 47. Hoje nós vamos falar sobre o propósito da igreja, comunhão, essa concepção bíblica de igreja que é muito simples, que ela é a comunhão de todos aqueles que são verdadeiramente convertidos por Deus e reunidos sobre a liderança de Jesus Cristo. Nós vamos falar sobre isso, sobre esse propósito da igreja que é a comunhão. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o versículo 42 ao 47. Nós vamos... E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém? Hoje nós vamos falar sobre essa comunhão. A igreja que ela é a comunhão dos santos. Berkhoff, ele diz que a igreja é simplesmente a comunidade dos santos, isto é, a comunidade dos que creem e são santificados em Cristo e que estão ligados a Ele, sendo Ele a sua cabeça. Então, essa unidade, ela significa que todos, então, pertencem à igreja e estão interligados como membros de um corpo. E Cristo é a cabeça desse corpo e a sua igreja fazem parte desse corpo, que é os membros desse corpo, dirigidos por uma cabeça que é Cristo Jesus. A última vez nós falamos sobre você é um discípulo de Jesus, as implicações de ser um discípulo de Jesus, as exigências que Jesus faz acerca desse discipulado. E hoje nós vamos falar acerca dessa comunhão, o propósito da igreja, dessa comunhão ou essa unidade, né? Essa unidade que o Senhor vem tratando e dessa unidade que Atos dos Apóstolos nos apresenta maravilhosamente essa vida da igreja. Depois da descida do Espírito Santo, depois do impacto que o Espírito Santo causou, nós vemos então o resultado disso, sobre como viviam os convertidos, os novos convertidos. Então a primeira coisa que nós devemos falar é sobre que Deus é quem criou, chamou e reuniu o seu povo. Então nós devemos saber que Ele é quem chama, Ele é quem cria, é Ele quem chama e é Ele quem reúne o seu povo. E nós vamos ver dentro do livro de Deuteronômio, no capítulo 7, você pode abrir, para que nós possamos aqui, dentro desse livro, identificarmos os motivos da existência do povo de Deus, porque Deus é quem criou o povo, foi Deus quem chamou e reuniu o povo, e nós precisamos observar quais são os motivos da existência do povo de Deus, baseado em Deuteronômio, capítulo 7, o versículo do 6 ao 8, e nós precisamos então identificar esse Deus que chama, esse Deus que reúne, esse Deus que criou o seu povo. Se achou, pode ler Deuteronômio capítulo 7, versículo do 6 ao 8. Porque tu és povo santo ao Senhor, teu Deus. O Senhor, teu Deus, te escolheu para que lhe fosse o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra.
Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos que qualquer povo, pois ereis menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, para guardar o juramento que fizera a vossos pais. O Senhor vos tirou com mãos poderosas e vos resgatou da casa da servidão do poder de Faraó, rei do Egito. Então, aqui dentro dessa leitura, dentro dessa leitura, eu preciso que você identifique os motivos da existência do povo de Deus dentro dessa leitura. Então, nós precisamos identificar aqui nesses versículos o motivo da existência do povo de Deus. É interessante que você vai perceber, veja comigo aí no versículo 6, porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu. Esse é um dos motivos, porque é povo santo ao Senhor, né? Então você precisa identificar isso, que essa é um dos motivos da existência do povo de Deus, porque é um povo santo ao Senhor. O Senhor teu Deus te escolheu para que fosses o seu próprio, para que fosses o seu povo próprio. Então Deus escolhe, é outro motivo, porque Deus escolhe para ser um povo próprio dele, de todos os povos que há sobre a terra. Então, esse é um dos primeiros motivos, a exclusividade que Deus requer. Deus escolhe um povo para ser um povo exclusivo para ele. Identificou isso daí? Essa exclusividade, essa palavra não está aí, mas é aquilo que ela apresenta, isso que você deve identificar, essa exclusividade que Deus quer, um povo próprio para ele. Então é ele que chama esse povo, é ele que santifica esse povo, para que seja um povo próprio dele, exclusivo dele, para a adoração nele, para a adoração a ele próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Então perceba que de todos os povos que há sobre a terra, Deus escolhe o povo de Israel. Deus escolheu. Deus quis a sua soberania e poder de escolher, mas ele não só escolhe, como ele quer então a exclusividade. Vocês são um povo exclusivo meu, povo adquirido, né? Um povo eleito, eu escolhi para ser um povo meu próprio. Olha que coisa maravilhosa. Essa comunhão que o próprio Deus oferece, o próprio Deus que prepara o caminho para que esse povo tenha uma exclusividade em Deus, para que esse povo tenha uma plena comunhão com Deus. É interessante que essa é a primeira coisa que você precisa identificar, né? O motivo da existência do povo de Deus. Esse é um dos motivos. O motivo é que Deus queria um povo próprio para ele. Esse é um dos motivos. Exclusivo para ele. Deus não queria dividir esse povo com ninguém. Na adoração, em todos os aspectos da vida, eles deveriam estar sempre em plena devoção a Deus, porque era exclusivo de Deus. Essa é a primeira coisa que você tem que identificar. E aqui também nós temos que identificar no versículo 7, que é maravilhoso também. Lê para mim o versículo 7 novamente. Vamos identificar aí o motivo da existência do povo de Deus. Pode ler, Diego. Versículo 7. É que a minha está na versão do James. Pode, não tem problema. Yahvé não se afeiçoou a vós, nem vos escolheu por serdes mais numerosos que os outros povos. De fato, éreis o menor dentre os povos. Então, olha, outra coisa. Outro motivo da existência do povo de Deus. É interessante isso aqui. No meu vai dizer, não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu. Aí tem um porquê. Porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo. Pois éreis o menor de todos os povos. Deus não escolheu vocês porque vocês eram os bambambam da terra, porque vocês eram os melhores da terra. Não, ele quis
ele não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fostes mais numerosos do que qualquer povo, pois eras o menor de todos os povos. Mas aí ele vai continuar, mas por quê? Porque o Senhor vos amava e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa. Por que o Senhor escolhe vocês? Porque alguma coisa em vocês chamou a atenção dele? Porque houve algum mérito em vocês para Deus escolher? É isso que ele está dizendo. Não, eu escolhi vocês porque o Senhor vos amava e para guardar o juramento que fizera a vossos pais. Eu estou escolhendo vocês por causa da promessa do próprio Deus. Deus sendo fiel com a sua própria palavra. É Deus cumprindo. Quando nós precisamos entender que ele é fiel com ele mesmo. Ele é fiel com a sua palavra. E a sua palavra não volta vazia. Né? Quando a gente canta, tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Aí no final, pois eu sei, Senhor, é fiel a mim. Não, ele não é fiel a mim. Ele é fiel à sua palavra. Ele vela pela sua palavra. Quando ele cumpre, não é porque ele está cumprindo por causa da fidelidade que ele tem comigo, ele tem fidelidade com a sua palavra, porque ele é fiel e justo para cumprir o que prometeu. Então ele está deixando bem claro, não é porque vocês são bonitinhos, queridinhos, mas é por causa de uma promessa que ele mesmo fez. Isso é interessante. Esse é o segundo motivo da existência do povo de Deus, porque Deus amou, porque Deus amava. E para guardar o juramento que fizeram a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Aí você tem que se arremeter, quando o povo está lá no Egito, clamando, chorando, penando, eles começam a clamar a Deus lá no Egito, na escravidão. O texto vai dizer que Deus então ouve a voz, o clamor do povo que está escravo no Egito. Então quem que ele vai mandar? Quem que ele levanta para resgatar o povo? Moisés. Então Deus está atendendo, é isso que ele está dizendo, eu atendi, por causa, vocês clamaram, eu atendi uma promessa que eu fiz a vossos pais. É por isso, porque eu vos amava. Eu vos amava e eu estou cumprindo a minha palavra. Então, tirando da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Então, Deus é quem criou, Deus é quem chamou, é Deus que reúne o seu povo, é Ele que faz tudo. Não há nenhuma parcela do homem nessa reunião, nesse chamamento e nessa criação. Deus criando um povo para Ele. Isso é formidável. É Deus criando um povo para Ele. É Deus preparando, santificando e reunindo para quê? Para ter uma plena comunhão com Ele. Por exemplo, Neide, pega uma, desde a época de Abraão lá, Deus não se afeiçoou pelas pessoas, ele fez um povo para si. Isso. E ele chamou esse povo, não que ele viu alguma coisa que chamasse a atenção dele. Exatamente. É porque ele, segundo a vontade dele. Segundo a vontade dele. Entendi. A sua vontade eterna. Ele elegeu pelo beneplácito da sua vontade. Tanto o povo do Antigo Testamento como no Novo também. Como do Novo também. Ele reúne para si aqueles que ele quer. Exatamente. E tanto o povo do Antigo Testamento, apesar da lei ser ali no ato, mas a graça, ela vivia no meio do povo. A própria graça de Deus chamar esse povo já é uma graça, é um favor imerecido de Deus. É Deus manifestando, e aí você precisa identificar no Antigo Testamento a graça de Deus sendo manifestada. O que Deus está declarando aqui é simplesmente a sua maravilhosa graça. É o seu favor imerecido de eleger, de escolher, de santificar e de tornar esse povo exclusivo para Ele. Isso é maravilhoso. Então você precisa identificar a graça no Antigo Testamento. Talvez as pessoas, Deus era só justiça lá no Antigo Testamento. Não, Ele era graça também. Aqui a prova é de tamanha riqueza da graça de Deus. Deus falando, é como se Deus dissesse assim, olha, eu usei de favor com vocês. Não é que vocês eram um povo grande, na verdade vocês eram um povo pequeno. O povo de Israel, vocês eram um povo pequeno, um povo que ninguém dava nada. Vocês eram um povo, o menor povo da terra. Aliás, muitos povos nem sabiam que vocês existiam.
Eu fiz vocês conhecidos. Ele vai falar em outras partes, ele vai, eu fiz vocês conhecidos na terra. Agora vocês têm um nome. Agora os povos tremem quando fala que Israel está chegando. Ó, eles conhecem o Deus de Israel. Então essa palavra, o Deus de Israel, era muito forte. Ó, o povo aí serve o Deus de Israel. E os povos tremiam. E aqueles que não tremiam é porque ainda não conheciam o poder desse Deus. Porque no Antigo Testamento eram muitos deuses que eram erigidos, né? E que eles acreditavam. Mas quando falavam, quando eles conheciam o Deus de Israel, eles tremiam na base. Ó, aquele povo está vindo ali, aquele povo, a história daquele povo é que eles não pedem guerra, né? O Deus deles, porque era assim que eles se expressavam, o Deus deles lá é muito forte, é muito poderoso. É interessante. Então, você tem que perceber aqui a graça de Deus. Esse é também dos motivos desse povo ser um povo existente para Deus. Por que Deus cria então esse povo? Deus tira esse povo do nada e faz esse povo ser conhecido. Tanto é conhecido que nós estamos falando deles hoje. O povo de Israel, o povo de Deus, o povo que foi escolhido, o povo que foi tirado lá do Egito. Isso é maravilhoso e você precisa perceber a graça. Então, uma das existências, um dos motivos da existência do povo de Deus é porque é um povo santo ao Senhor. Deus criou um povo santo para ele. Segundo, é que o Senhor Deus escolheu para que fosse o seu povo próprio. Interessante. Deus santifica para que seja um povo próprio dele. Aplicando a nós, Deus nos chamou para quê? Qual é o motivo da nossa existência hoje? Para a glória de Deus. Por que Deus me escolheu? Deus me escolheu, me criou. Deus criou uma nova realidade de vida em mim. Porque eu estava morto nos meus delitos e pecados. E Deus em mim agora criou uma nova criatura. Agora eu sou uma nova criatura. Deus cria de mim mesmo. Deus cria daquilo que estava morto em mim. Deus traz vida daquilo que estava morto. Isso é formidável. O livro que eu estou lendo, que vai falar sobre justificação e regeneração, vai falar exatamente isso. Deus não coloca, Deus dá vida àquilo que estava morto dentro do ser humano. Aquilo que o pecado matou, Deus vem e traz vida. Cristo é a vida no ser humano. Isso é maravilhoso, é formidável. É Cristo trazendo vida a nós. Então, aplicando para nós, essa existência, o motivo por nós sermos o povo de Deus, é porque Deus nos cria, Deus nos santifica, Deus nos quer para Ele próprio. Deus não quer dividir eu, você, Diego, Neide, Christopher, com ninguém. Nós somos propriedade exclusiva dele. E isso permeia do Antigo Testamento, e esse princípio e essa vontade de Deus poderosa, ela não mudou, continua o mesmo. O mesmo Deus que tirou o povo do Egito, que criou uma nova realidade de vida para eles, é o mesmo Deus que está conosco aqui hoje, nos falando que nós somos a propriedade própria dele, exclusiva. Isso é maravilhoso. Isso é belo, é belo. E aí nós vemos esses motivos de sermos povo de Deus. Dentro do livro também da primeira epístola de Pedro, o capítulo 2, o versículo 9 e 10, abra lá também, nós vamos falar e ver por que e como nós passamos a fazer parte do povo de Deus. Por que e como nós passamos então a fazer parte do povo de Deus? Por quê? E como que nós passamos a fazer parte do povo de Deus? Tem que ter um porquê. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Vamos ver também o porquê. Capítulo 2, versículo 9 e 10. Se quiser ler na sua versão, pode ler, Diego. Porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Tá certo. Eu que abri errado aqui. Pode ler. Povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós
Sim, que antes não erais sequer povo, mas agora sois o povo de Deus. Não tinhais recebido a misericórdia, contudo agora a recebeste. Então, por que e como nós passamos, então, a fazer parte do povo de Deus? Por quê? Porque vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Por que e como nós passamos a fazer parte do povo de Deus? Por quê? Nação santa, por quê? Porque somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para quê? Passamos a fazer parte a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É para isso. É por isso que passamos a fazer parte do povo de Deus. O porquê? Porque nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então esse é o porquê e como nós passamos então a fazer parte do povo de Deus. Porque nós nos tornamos nação santa, nós nos tornamos a raça eleita, o sacerdócio real, o nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Lembra que nós lemos Deuteronômio? Que Deus criou, Deus chamou um povo para si próprio. Olha aqui, ele dizendo que nós somos propriedade exclusiva de Deus, a fim do que? De proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando nós não tínhamos alcançado a misericórdia, por quê? Por causa do pecado, e todos estavam condenados, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então nós não tínhamos alcançado a misericórdia, nós estávamos sobre a punição, a sentença da ira de Deus. Mas agora ele vai dizer por que e como nós passamos a fazer parte do povo de Deus, porque vós sim, que antes não era povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia, através de Cristo Jesus. Cristo é a ponte dessa misericórdia. Cristo é a razão e o motivo dessa misericórdia. O motivo dessa misericórdia não está em nós, está em Cristo. Amém. Por isso que nós alcançamos. Se Cristo não viesse, nós não seríamos alcançados pela misericórdia de Deus. Porque o que estava reservado para nós é a ira de Deus, é a punição de Deus. E Deus, punindo nós, ele estaria completamente justo e fiel. Ele permanece justo e fiel, e ainda que se ele punisse nós hoje, ele continuaria sendo justo e fiel, porque nós merecemos a punição. Mas Cristo entra na nossa frente e traz sobre si toda a nossa punição. Ele toma para si toda essa punição. E através disso, nós recebemos a absolvição, o favor imerecido de Deus, nós recebemos a graça de Deus. Então é porque, e como nós passamos a fazer parte disso, porque nós fomos chamados para sermos nação santa, povo eleito. É de tamanha grandeza, e eu vou repetir, às vezes pode ser até taxativo, mas é essa valorização que nós temos que ter, se o povo tivesse um pouco mais de consciência de quem ele é e a quem ele pertence, e a seriedade de pertencer a um Deus que quer exclusividade para ele. Imagine você um Deus santo que quer você exclusivo para ele. Não quer te dividir com ninguém. É por isso que ele mesmo
não nos permite tentação maior do que nós possamos suportar. Ele mesmo nos preserva para que nós possamos buscar a cada dia em santidade, para que possamos estar mais perto dele ainda. Esse fato dele nos guardar e não dar tentação maior do que nós possamos suportar, ele fala isso com os seus filhos, com a sua nação eleita. Ele mesmo nos preserva dos próprios pecados nossos. Você já parou para pensar nisso? Para que nós sejamos a cada dia purificados, para que possamos então ter essa plena comunhão com Ele. Isso é maravilhoso. Entende isso? É Deus que faz isso. É Ele que nos capacita. É Ele que prepara tudo isso para que possamos ter uma maior comunhão com Ele. Então, esse fato de entendermos isso, de sermos a raça eleita, é uma raça de povo. Ele escolhe, ele prepara um sacerdócio real, um representante dele na terra, uma nação santa que ele santifica, povo de propriedade exclusiva. E tudo isso tem um motivo para proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Povo de Deus, nós somos povo de Deus, que alcançamos então a misericórdia. Então é esse propósito que a igreja também traz, como falando de comunhão. É essa comunhão que Deus quer que a sua igreja tenha com Ele, porque a sua igreja é um povo próprio dele. É essa comunhão que Ele quer que os seus filhos busquem. Uma terceira coisa que nós vamos observar também, temos que nos atentar. Primeiro, a nossa comunhão, ela é vertical ou com Deus? Nós vamos ver isso. Abra comigo 1 Coríntios, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, o capítulo 1, versículo 9. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, 9, que diz: a grande questão é se a nossa comunhão é vertical ou com Deus. Se é primeiramente com os homens ou se é primeiramente com Deus. Lê para mim o 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9. Deus é fiel, por meio do qual foste chamado à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora lê para mim o capítulo 13, versículo 3. Capítulo 13, versículo 3. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então, vai prestando atenção nessa leitura. Também lê para mim 1 João capítulo 1, versículos 5 e 6. E aí pode abrir Filipenses 1, 5 também. 1 João capítulo 1, versículos 5 e 6. Filipenses 1, 5. 5 e 6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andar nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão... Não, é o versículo 5 e o 6. É o 5 e o 6. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido vos anunciamos é esta, que Deus é luz, não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Pode ler o 7, pode ler o 7. Se, porém, andarmos na luz, como se Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, a nossa comunhão, então, ela é a Deus e vertical e com Deus, horizontal. Tá percebendo? É Deus e os homens, a comunhão com Deus e os homens. Se você disser que ama a Deus e aborrece o seu irmão, então você é mentiroso. Forte. É forte. Tá? É muito forte isso aqui. Aí ele vai dizer, se dissermos, versículo 8, se dissermos que não temos pecado,
nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, essa comunhão, ela é tanta na vertical como na horizontal, é com Deus e com os homens. Com Deus e com os homens. Pode ler para mim Filipenses 1:5. Em razão da vossa cooperação na causa do Evangelho desde o primeiro dia até agora. Em Filipenses 1:5. Em razão da vossa cooperação na causa do Evangelho desde o primeiro dia até agora. Então, na cooperação do Evangelho desde o primeiro dia até agora. Essa cooperação, entendendo essa comunhão de estar cooperando, de estar ajudando a contribuir com o crescimento do reino, essa comunhão não só com Deus, quanto com os homens. Também lê para mim Filemão. Filemão, depois de, se não me falha a memória, depois de Tito. E antes de Hebreus. Isso. Filemão, mas aqui dentro do Filemão, ele... O versículo 1, Filemão, versículo 1, ele diz: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão também, nosso colaborador, e a irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da tua fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Então ele está falando dessa comunhão, ele está falando, eu estou evidenciando do amor, desse amor que vocês têm para com Deus e para com todos os santos. Essa comunhão que ele nos apresenta, essa comunhão não tanto com Deus quanto os homens. Se eu tenho comunhão com Deus, eu terei comunhão com meu irmão. Essa comunhão precisa existir com meu irmão. Eu não posso odiar o meu irmão. Se eu odeio o meu irmão, o amor de Deus não está em mim. Se eu odeio o meu irmão, eu também ao mesmo ponto não amo a Deus. Essa é o interessante. Agora, o que nós fazemos para preservar e aumentar a nossa comunhão com Deus? O que nós fazemos? O que nós praticamos para aumentar a nossa comunhão com Deus e a nossa comunhão com os homens? Nós lemos esses versículos mostrando essa comunhão que está ligada, né, a Deus e aos homens. Agora, o que nós fazemos para preservar e aumentar essa comunhão com Deus? Né? O que você pode fazer? O que nós devemos fazer a cada dia? Está sempre buscando os meios da graça, em oração, orando a Deus pelos nossos irmãos, buscando a graça de Deus para que eu possa amar mais os meus irmãos, né? Talvez alguém que me ofendeu, que me feriu, que eu possa buscar em Deus, que o Senhor me dê graça para perdoar, para amá-lo, para aceitar Ele como Ele é, entendendo que Ele é um pecador como eu, e que se eu não perdoá-lo, Deus não me perdoa também. Eu tenho que ter essa noção e buscar sempre isso, esse entendimento, para que eu não fique com senso de justiça e achando que as pessoas são mais injustas comigo e que elas deveriam ser justas comigo, se eu não exerço essa justiça ou essa comunhão, se eu não consigo entender essa comunhão. É exatamente isso. E nós vamos ver que Paulo ele descreve como essa comunhão surge de forma sobrenatural. Ele vai mostrar isso. Nós vamos ler lá em Efésios, capítulo 2, o versículo 5 e 6. E eu também abro para mim em Colossenses, capítulo 1, versículo 12.
Efésios, Paulo vai descrever como essa comunhão surge de forma sobrenatural. Efésios capítulo 2, versículos 5 e 6. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, ele mostra, né, essa forma natural que surge, que estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, é aquilo que eu disse. Ele nos deu vida. Essa comunhão que nós temos foi porque Cristo nos deu vida. Nos encontrou mortos. Nos encontrou impossibilitados. Completamente, essa palavra desgraçados, não é um palavrão, mas é o ser humano sem a ausência da graça de Deus. Foi assim que ele nos encontra. Então, ele nos encontra mortos no quê? Nos nossos delitos, nos nossos pecados, nas consequências dos nossos pecados que gerou a morte. Nós estávamos deitados nos nossos delitos. E ele nos deu vida juntamente com Cristo. Ele nos trouxe, então, comunhão juntamente com Cristo. Essa forma que surge sobrenaturalmente dessa comunhão. E Paulo mostra essa comunhão sobrenatural que surge sem o oval do homem. Ele mostra qual é o estado do homem. Inativo, imóvel, sem vida, sem ouvir, sem falar, usando a figura do morto, que não fala, que não pensa, que não ouve, que não se mexe. Ele fala, Cristo chegou e viu vocês dessa forma. Ele trouxe comunhão. Pela graça sois salvos. É aí o favor merecido de Deus, fomos salvos. Vocês não merecem tornar a viver. Mas por causa do beneplácito, por causa da sua vontade decretiva, ele quis amar, ele amou, e ele nos tirou dos nossos delitos e pecados, e estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, e juntamente com ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É interessante essa frase, né, que ele diz, que ele mostra, porque ele tá falando como se estivesse já no céu. Ele está falando de eternidade. Ele está falando, viu? É certo que nós sentaremos lá, nos lugares celestiais. O nosso nome já está lá. Na eternidade, é isso que vai acontecer. Juntamente com ele, né? Nos ressuscitou. Quando Cristo ressuscita, nós somos ressuscitados juntamente com ele. Juntamente com ele. E fez-nos assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aí o versículo 7. Para que ele fez isso? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Cristo Jesus sempre é o intermediário nosso. É ele, é por causa dele. Ele deixa bem claro, em Cristo, Deus de bondade para conosco em Cristo. Então, não dá para pegar isso aqui e falar que nós temos alguma parcela na graça, que temos alguma parcela de nós termos sido ressuscitados. O morto não ressuscita sozinho, alguém fez isso por nós. Não dá para falar, eu fiz. É por causa de mim. Ou porque Deus me achou bonito e me escolheu. Não dá para falar isso. É interessante. Quando ele diz lá no Antigo Testamento que não teve nenhuma afeição pelo povo, é Deus olhando, não tem nada nesse povo que me atrai. Essa afeição que ele não teve, ele não se afeiçoou, não foi por afeição. Eu olhei para vocês, gostei de vocês. Dá para entender isso? A nossa mente às vezes não dá para alcançar isso. O que Deus está
Como ele fala com o povo, né, de Israel. A gente não diz, como me afeiçoei àquela pessoa. Por que você se deu bem com ela? Porque eu me afeiçoei a ela, eu gostei dessa pessoa. Né? Eu sou assim, tem pessoas que eu gosto, eu expresso, nossa, eu me afeiçoei àquela pessoa, gostei tanto daquela pessoa, então eu gosto de ter amizade com ela porque eu me afeiçoei a ela. Mas Deus falou o contrário, viu? Eu não chamei vocês porque eu me afeiçoei a vocês. Realmente. Entendeu, Diego? Nossa mente é muito limitada. É muito limitada. O que nos conforta essas declarações da graça, né, que a Escritura nos deixa para a gente ver, né? É o que esse limite que nos dá para a gente entender, meu Deus, entender que aí ele vai dizer porque pela graça sois salvos mediante a fé. Nós falamos isso semana passada. Você não estava aqui, né, sexta passada? Não. Então nós falamos sobre isso, né? Nós somos... Sexta passada foi o congresso, perdão. Exatamente, foi o congresso, mas nós ministrando sobre Efésios, né? Terminando o capítulo 2, nós falamos sobre isso, que é pela graça. Então não é por nenhuma afeição em nós, não é nada disso, mas é simplesmente pela graça de Deus. Então Paulo ele mostra como surge essa forma sobrenatural dessa comunhão. Nada, não tem nenhuma razão em nós. Lê para mim Colossenses capítulo 1, versículo 12. Também. Que vai fortalecer esse Colossenses 1, versículo 12. Dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Essa tradução sua é muito interessante, nos tornou digno. Aqui, a minha tradução, a Shed, ela diz idôneos. Aí o acraseado, a parte, que vos cabe da herança dos santos na luz. Isso é a parte. Ele diz que, dando graças ao Pai, que vos fez dignos ou idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ou digo, se tornou essa dignidade é a dignidade de Cristo, não é nossa. Nos tornou. Nos tornou. Não era. Mas por causa de Cristo, quando você vai ver Paulo falando acerca da ceia, quando vos ajuntares, né? Ele falando sobre a ceia, para que não participe da ceia indignamente, né? Não é que ele está dizendo que nós somos dignos, é para que nós atentamos para a dignidade de Cristo. Então não vá participar do corpo e do sangue de Cristo tornando indigno. Isso é muito sério. Não é minha dignidade, é aqui Paulo está dizendo, a parte dignos aqui é por causa de Cristo, a dignidade de Cristo. A Bíblia vai falar que a nossa justiça é como o trapo de imundícia. Não tem para onde correr. Não há dignidade em nós, a dignidade está em Cristo. É por causa, o Pai olha para a dignidade da obra de Cristo, a dignidade da santidade de Cristo, a dignidade do poderio de Cristo. A dignidade de Cristo nos torna digno. Deus, Cristo, o homem. Por causa da dignidade de Cristo, o homem se torna digno. Por causa da dignidade de Cristo, não da dignidade em si nele, porque ele não tem. Entendeu isso? Dando graças ao Pai que vos fez idôneos, vos fez dignos. E aqui, vamos pegar esse gancho aqui, nesse versículo só. Dando graças ao Pai a quem? A Deus. Por quê? Porque Deus, João 3,16, nós temos que voltar lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo, né, o mundo no seu contexto universal,
entre povos, tribos, línguas e nações. Deus ama, que envia. Então Paulo diz, dando graças ao Pai, que tornou vocês dignos, enviando o Filho, que morre dignamente e faz vocês então se tornarem dignos. Quando a pessoa muito... passa a entender o que Cristo fez, a prosperidade, a teologia da prosperidade perde totalmente sentido. Totalmente sentido. Incrível. Completamente. É você ver a dignidade da obra de Cristo, que nos alcança e nos torna então dignos. Infelizmente, hoje as pessoas vão para a igreja e não tem nada disso, né? Vão buscando a justiça própria, achando que são dignos de receber alguma coisa. Conversa com muitos cristãos aí, meu Deus, eu não sei o que o povo está fazendo na igreja. Eles vão, mas eles não têm essa consciência. É o conhecimento de Cristo. Meu Deus, é muito profundo isso aí. Isso aqui é profundo, rapaz. Isso aqui é profundo. A pessoa está na igreja lá sem consciência nenhuma, torna o culto irracional. Não faz o culto racional, faz o culto irracional. Vai lá, ó. Irracionalmente. Não sabe nem porque está servindo a Cristo. Meu Deus. E aí você tem que pegar essa parte que tem que jubilar o nosso coração, porque Jesus, quando estava para subir, ele disse, eu vou, Pai, eu vou vos preparar lugar. Isso aqui é lindo, isso aqui. Eu vou, mas eu vou vos preparar lugar, mas eu não deixarei vocês órfãos. Eu mesmo rogarei ao Pai, para que envie um outro Consolador e esteja com vocês até a consumação do século. Aí você tem que se lembrar que ele disse que ia preparar um lugar. Lê comigo aqui. A parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Isso aqui é extraordinário. Você tem que se lembrar. É por isso, lê Bíblia, crente. Aí você lembra, você vai ligando uma coisa na outra. Olha o que Jesus falou lá. Olha o que ele está falando aqui. Há uma herança preparada e reservada para nós. Para nós. Por causa de Cristo. Por causa de Cristo, nós ainda temos a herança dos santos na luz. Paulo explicando essa forma sobrenatural dessa comunhão. Também o capítulo 2, o versículo 13, olha o que ele vai dizer. E a vós outros, no capítulo 2, versículo 13, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, ou todas as nossas ofensas. Ele trazendo essa variado sentido da morte literal de Cristo, morte em pecado, morte em sepultamento junto com Cristo, morte da vida velha marcada exteriormente pelo batismo, morte por esforço e fé no presente. Ele trazendo essa questão da morte, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões. Vocês estavam mortos pelas vossas transgressões. Pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Então, juntamente com ele, ele nos dá vida. Com ele. É por meio dele que nós temos vida. Também o capítulo 3, o versículo 1, vai dizer, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Isso aqui é forte. Então, se você nasceu de novo, então, qual é a sua busca? É por coisas terrenas? O que Jesus vai falar sobre os tesouros no céu? Lembra aí? Não ajunteis tesouro na terra,
aonde a traça e a ferrugem corroem, mas ajuntais tesouro no céu. Portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto. Buscai as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Falando sobre a solicitude da vida, não fiqueis ansiosos com uma vez de comer, de beber e de vestir. Olha para os pássaros, olha para o lírio. Deus cuida de tudo isso, quanto mais vós. Mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, comida, bebida e veste, Ele vos acrescentará. Então Paulo dizendo, se nós ressuscitamos com Ele, então nós teremos o desejo de buscar as coisas do alto, teremos o desejo de buscar o reino de Deus e a sua justiça. Porque nós temos a plena certeza que aquilo que é necessidade humana, Deus providenciará para os seus santos. Esse é o resultado de ressuscitar com Cristo. E aí você vê pessoas que aparentemente nasceram de novo, numa busca desenfreada, para satisfação própria, buscando coisas e mais coisas, para satisfazer a sua alma. Pessoas aparentemente salvas, pessoas aparentemente que nasceu de novo, pessoas que vivem uma vida em busca de contentamento nas coisas, naquilo que Deus disse, não se preocupe com essas coisas. E aí, dentro da solicitude da vida, aqui também acaba com essa teologia da prosperidade, porque na solicitude da vida, ali é a verdadeira prosperidade, está ali. Está ali. A verdadeira prosperidade também está no ensinamento da oração, que Jesus vai ensinar os discípulos a orar, na oração sacerdotal. Ele vai mostrar, dai-nos o pão de cada dia, ou dai-nos a prosperidade para cada dia. Nos dá o sustento, o suprimento para cada dia. Mas o que a Bíblia nos mostra é, busque. Se você ressuscitou com Cristo, então busque as coisas do alto. Busque. À medida que eu vou buscando as coisas do alto, as coisas da terra que estão à minha volta, que me cercam, vão deixando de ser importantes. Não é que eu abandono a minha vida e não faço mais nada na vida, mas é que essas coisas já não é tão importante quanto a minha comunhão com Deus. Então eu tenho paz. Então eu consigo viver, eu consigo estar contente em todas as circunstâncias. Paulo disse, eu sei passar prova, eu sei estar alegre, eu sei estar no momento difícil, eu sei viver em todas as condições que a vida me apresenta. Mas por quê? Porque Paulo buscava as coisas do alto. Esse está o segredo desse contentamento. Esse está o segredo de quem ressuscitou com Cristo. E muitas das vezes ressuscitou, mas ainda não se encontrou, não entendeu ainda está perdido. E é isso que ele vai dizer aqui, mostrando essa forma sobrenatural dessa comunhão, que traz isso para nós. Buscar as coisas do alto é essa comunhão, buscar essa comunhão do alto. Entendeu até aqui? Tem alguma apontamento, tá tranquilo até aqui? E agora nós veremos quais são as implicações práticas que a nossa comunhão com Deus gera. Né? Vamos ver isso, quais são as implicações práticas que a nossa comunhão gera com Deus. Abra para mim Efésios capítulo 5, versículo 11. Vamos ver, pode pegar, fica à vontade. Efésios 5, 11. Vamos ver o que gera, né, essa prática, essa busca pela comunhão com Deus. 5:11.
E não sejais cúmplices das Não, mãos... 5:11, não, 5:11. Capítulo 5, 5:11. capítulo 5, versículo 11? É. E não sejais cúmplices nas oportunidade, perdão. frutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Então, vamos lá, me identifica aí o que gerou aí. Vamos lá. O que gera aí? Eu quero que você identifique o que a comunhão com Deus, quais as implicações que a nossa comunhão com Deus gera. Tá aí, nessa leitura que você fez. A gente reprovar o pecado no sentido assim, a gente sabe que a gente peca todo dia, mas estou falando pecados no sentido, não aquele pecado inconsciente, pecado consciente. Pecado consciente. Vamos supor, eu não vou me prostituir, eu não vou roubar, eu não vou matar, não vou... Esse pecado que a gente sabe que é consciente. Isso vai a comunhão com Deus vai gerar isso, esse repúdio. E se a gente pecar, fazer algum tipo de pecado, às vezes... Ficaremos muito mal, muito triste. Às vezes angustiado. Ficamos angustiados. Mas é para nós vivemos angustiados por causa disso? Não. Eu preciso me arrepender. Eu preciso abandonar. A comunhão com Deus vai gerar o arrependimento, o abandono daquilo que fere a santidade de Deus. Então eu preciso, se essa reação de tristeza, quando eu peco conscientemente, eu tenho a plena convicção que eu pequei, se isso não gerar tristeza em mim, alguma coisa está errada em mim. Não houve arrependimento do meu pecado. Não é que eu não sou salvo. Não é que eu não seja eleito. Mas enquanto o resultado do arrependimento é tristeza, é angústia daquilo que eu não gostaria de ter feito. E às vezes, é até contra a nossa própria força. E quando Paulo vai dizer, quando eu vou ver, eu já fiz, aquilo que eu não quero fazer, é exatamente isso, porque quantas vezes nós pecamos que não queríamos ter pecado. E aquele pecado que nós não queríamos ter pecado, nós temos consciência que pecamos. Já entendeu isso aqui? Você peca consciente que pecou, mas não queria ter pecado, é exatamente o que Paulo está falando. O pecado é tão devastador que às vezes eu peco, quando eu vi, eu já fiz. Eu não tenho desejo. O meu espírito está pronto. Eu não tenho desejo, mas quando eu já vi, eu já fiz. Então o que tem que gerar? Repúdio. Repúdio. Quando você vê uma pessoa pecando a baciada, né? Há um ditado popular, errar uma vez é humano, mas assistindo erro é burrice. É bem chulo, né? Eu vi hoje, acho que eu vi hoje, na rede social isso, uma pessoa colocou. Mas persistir no erro é uma cegueira espiritual. Eu persisti no erro, eu estou cego. A minha mente, a minha consciência está completamente cauterizada. É exatamente os gnósticos que Paulo vai falar lá em 1 João, vai tratar sobre os gnosticismos que estavam no meio da igreja. Ele disse... É 1 João, ele falando sobre os gnósticos. É João falando sobre os gnósticos, gnosticismo. Ele vai falar, esses irmãos que estão do nosso meio não são dos nossos. Eles estão no nosso meio, mas não são dos nossos. Porque estão trazendo outro evangelho, uma heresia aí. Neles não tem amor, não tem arrependimento, não tem nada. Eles estavam no nosso meio, mas não são dos nossos. Então a grande questão, e aí a grande questão ali é que no seu original é que eles estão com a mente cauterizada. Tanto fez, tanto faz. Você poderia chegar para essa pessoa e falar e... Você na sua prática, você não vê as pessoas que cometem... E na nossa consciência como cristã, na nossa vida como cristã, a gente tem esses termos, que a gente já conhece esses termos. Poxa, sabe que fulano está vendo que ele está em pecado? Mas não adianta, você fala com ele 10 vezes, para ele está tudo certo.
Eu ouvi uma vez da boca de um cidadão em pecado dizer, Deus me perdoa. Sem haver arrependimento. Aliás, Deus me perdoa. Não, Deus vai me abençoar. Eu falei, meu irmão, você está em pecado. Não, Deus vai me abençoar. Como é que é? A mente cauterizada. Então, ele mostra que e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas, é compartilhar das obras infrutíferas, porque as obras infrutíferas eram obras de alguém que estava morto no seu delito e pecado, de alguém que está morto no seu delito e pecado. Era exatamente o que nós produzíamos, obras infrutíferas. Era isso que nós produzíamos. Nós fomos salvos, então, agora para produzirmos obras dignas do Evangelho, dignas de arrependimento, de regeneração. Ele está dizendo, não compartilhe, não seja cúmplice nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovar. Então, as implicações práticas que a nossa comunhão com Deus gera, é isso, reprovai, não compartilhe da vida pecaminosa do outro, não abrace o pecado que ele está fazendo. Não mergulhe com ele. Se você está vendo que é pecado que está ocorrendo ali, não vai e não seja cúmplice. Denuncie o pecado. Diz, irmão, isso é pecado. Porque se você se calar diante de um pecado, você está sendo cúmplice. Preste bem atenção nisso aqui. Essa frase reprovai é exatamente, é um ato automático. Você presencia o pecado e você automaticamente já reprova. Está errado. Se você se cala, você consente o pecado. Cúmplice é isso. Eu sei, mas me calo. Eu sei, mas não vou falar nada. Eu sei, mas tá tudo certo. Eu sei, mas eu não posso. Se eu falar, vou perder a amizade. Eu sei, se eu falar, ele vai ficar bravo comigo. Eu sei, nosso negócio não é com os homens, é com Deus. Eu tô regozijando. Parece que eu tô pregando para um estádio. Eu tô regozijando aqui dentro. Mas é exatamente isso. Não ser cúmplice. Então, é essa implicação prática que a comunhão faz e gera em nós, tem que ser isso. Reprovar essas obras. Olha também Apocalipse 18:4. Vamos ler lá também o que vai dizer. Apocalipse 18:4. Então ouvi uma outra voz dos céus que exclamava, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes das pragas que a atingirão. Então ouvi outra voz do céu, dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices. De Babilônia, está falando da Babilônia, da queda da Babilônia. Saia. Fujam, para que vocês não sejam cúmplices, para não seres cúmplices em seus pecados e para não participarem dos seus flagelos, para que vocês não sejam destruídos. É se retirar. A Babilônia, o que é a Babilônia? É o mundo. O que é a Babilônia? O que representa a Babilônia para nós hoje? O curso desse mundo. O Deus desse século, o caminho que a humanidade está indo. O mundo está indo para a esquerda, eu vou para a direita. Fuja da caminhada do mundo, para que você não seja destruído com ela. Porque o mesmo Deus que destruiu, limpou a terra lá em Noé, é o mesmo Deus que vai fazer. É o mesmo Deus que vai vir e vai destruir. Já deu 9 horas. É o que vai destruir. É para fugir. Para que não seja destruído. Nós temos que temer. Nós temos que ter conhecimento dessa ira de Deus. Que vai punir o pecador. Que vai punir aquele que ama e adora a Babilônia. A Babilônia hoje representa o mundo que nós vivemos. Aí você tem que se lembrar, é o Espírito Santo que faz eu lembrar. Não ameis o mundo,
nem o que há no mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Apocalipse está dizendo, fuja, para que vocês não sofram os flagelos que será contra a Babilônia. Não ame o mundo, não ame a Babilônia. Outro texto também que vai nos mostrar, Romanos 8, 17. Vamos ver Romanos 8, 17 também. O que gera a nossa comunhão com Deus. Pode ler, quem achou, pode ler. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padeçamos, para que também com ele sejamos glorificados. Glorificados. Se é certo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. A comunhão gera sofrimento. Entendi. Hoje, a igreja, comunhão é comunhão com Deus e com a igreja? Só com Comunhão com Deus e com os homens. Então, a comunhão, ela gera sofrimento, renúncia. Aquele que quiser vir após mim, é essa comunhão com a igreja, da igreja com Cristo. Aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo. Tome a sua cruz, siga-me. Se com ele sofremos, carregamos a cruz, também com ele seremos glorificados. A igreja de Cristo, Cristo sendo o cabeça. Nós como corpo, importa que nós sofremos também. Então a comunhão trará sofrimento à igreja. É por isso que a igreja é perseguida. Mas esse sofrimento não é anulado, mas a glorificação também não é anulada e é apresentada aqui também. O capítulo 2 Coríntios, o capítulo 1, versículo 2, versículo 7. 2 Coríntios 2, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 7. Olha o que diz: a nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Da mesma forma que somos participantes dos sofrimentos, assim também seremos da consolação. A igreja, participante nos sofrimentos, a igreja que renuncia, a igreja que busca a comunhão, a igreja que busca o reino dos céus, a igreja, essa igreja, a mesma igreja que sofre, é a mesma igreja que será consolada. Vinde bendito do meu Pai, lá nos céus Cristo vai dizer: vinde bendito do meu Pai para o lugar que vos tenho preparado. A igreja, para a noiva do Cordeiro, a noiva do Cordeiro que hoje sofre, padece nessa terra, essa noiva do Cordeiro que será consolada, porque lá não haverá mais pranto, nem dor, nem clamor, nem lágrima, nem sofrimento, nem enfermidade, nem doença, nada. Lá não haverá nada disso, porque o Deus da consolação estará lá com a igreja, consolando a sua amada igreja. É a igreja sofredora. Hebreus capítulo 10, versículo 33 também vai nos mostrar, 10:33, nós estamos encerrando, que diz assim: ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio,
quanto de tribulações, ora, tornando-vos coparticipante com aqueles que desse modo foram tratados. A igreja nesse mundo sendo apresentada como num espetáculo, exposta como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações. É como se nós estivéssemos no palco, num espetáculo, e a igreja está sofrendo, sendo martirizada. É essa igreja que é coparticipante. É essa igreja que será coparticipante lá na glória. Essa igreja que ressuscitará. Essa igreja que está sendo ataviada, preparada para se encontrar com o noivo. Somos nós, a igreja. Essa comunhão. O propósito da igreja é essa comunhão. Que desde o Antigo Testamento nós vemos falando dessa comunhão. Que Deus chama o seu povo, chama a sua igreja para Ele próprio, para ter essa comunhão. E essa comunhão, ela não termina aqui quando os seus santos morrem, mas ela continua depois dessa vida. E essa comunhão durará por toda a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós vamos parar por aqui. E semana que vem nós daremos continuidade